5 mães que eu coloquei como destaque na Bíblia, cada um por um propósito diferente e com grandes lições que a gente pode absorver para os dias de hoje. Amém? Vamos para a primeira mamãe. Eu estou com a Bíblia porque eu sou religioso, mas eu não vou usar, não. Pode colocar a primeira mamãe aí na tela, para a gente fazer um negócio. Já que eu estou com a perna quebrada, eu preciso usar de outros subterfúgios. Não precisa apagar, não. Usar de outros subterfúgios. Aliás, essa luz do fundo pode acender também, para poder fazer um negócio melhorzinho, né? Então, temos aqui Sara, uma mãe em destaque na Bíblia. Primeiro porque ela era muito velha, né? Então, ela já não tinha o seu ciclo natural, ela já não podia mais gerar filhos, e ela sempre foi estéril. Assim como muitas mães na Bíblia, a gente vê que eram estéreis, né? Muitas. Se não fosse um milagre de Deus na vida dessas mulheres, a genealogia de Cristo teria sido consideravelmente comprometida, né? Quem foi Sara? Foi uma mulher casada com Abrão, né? Com Abraão, mais à frente. E ela era uma mulher boa, uma mulher séria, uma mulher digna, uma mulher temente a Deus. Só que tem momentos na vida de Sara, assim como nos nossos, que Deus nos promete coisas tão grandes que a gente mesmo duvida, não é verdade? Por exemplo, alguém aqui duvida que se entrar um cadeirante aqui na igreja e nós orarmos, ele pode levantar? Ninguém duvida, né? Ele vai andar. Agora, se fosse você o cadeirante, dificilmente você teria fé para levantar e andar. Porque a fé do outro é sempre mais forte, é sempre mais poderosa. Talvez você conheça alguém que tinha um câncer e Deus curou o câncer, e você às vezes não tem fé para falar, Deus, opera esse milagre em mim. Às vezes foi um casamento, foi uma porta de emprego, foi um ministério, enfim, alguma coisa que aconteceu e você simplesmente não absorveu aquela vitória para você. Mas quando é para o outro, você crê que é possível acontecer. E assim foi na vida de Sara. Ela cria no Deus do milagre, ela cria que Deus operava grandes maravilhas, mas quando chegou na vez dela, ela falou assim, não vai dar. E essa imagem retrata bem a situação. Estava Deus, através das suas tipologias, né? Ele, em forma humana, conversando com Abraão, anjos ali, falou, ó, o seguinte, você vai ser pai de nações. Aí Abraão olha assim e fala, né? Tá bom, o senhor está dizendo amém. Né? Aí ele já começa a usar a inteligência e ver que é inviável que aquilo aconteça. E Deus fala assim, você vai ter uma noite de prazer com a sua esposa e o negócio vai acontecer, ela vai engravidar. E ela já tinha 90 anos, então era impossível uma mulher de 90 anos gerar filhos. E ela, de forma indelicada, né, que não é um perfil de mulheres, né, a mulher não faz isso, uma mulher cristã, uma mulher decente, uma mulher honrosa, não faz o que Sara fez, porém ela fez. O que ela fez? Ela ficou de butuca. Né? O que a mulher tinha que fazer? Entrar na conversa e conversar normal. Né? Mas não, ela ficou ali, período da sociedade machista, ela ficou atrás ali da porta, só mapeando a situação, e ela ouviu aquilo. Quando ela escuta, ela acha graça. Ela fala, eu não vou conseguir. Deus está de brincadeira. E nós temos essa característica. Muitas vezes nós limitamos a Deus. Lá, Atos 16, 31 diz o quê? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí tem sempre um irmão que diz assim, mas fulano é difícil demais. Mas converter aquele ali é impossível. A gente entende que a Bíblia é verdadeira, mas quando é para a gente coloca um empecilho. E o empecilho muitas vezes não é só verbal, são as nossas ações que mais manifestam falta de fé do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Por que nós sabemos que Sara foi incrédula? Não porque ela riu atrás da porta, mas porque ela disse para o marido, se deita com a empregada, a criança que nascer desse relacionamento será por filho, e Deus cumprirá a promessa dele. Deus não precisa disso para cumprir promessa na minha e na sua vida, amém, queridos? Não precisa do jeitinho brasileiro ou do jeitinho hebraico, seja qual for. Deus não precisa disso para operar um milagre. Se Ele disse que vai fazer, não importa o que vai acontecer. Vai acontecer. Deus falou para Josué, vai e ataca, entre na cidade de Ai. Josué olhou e falou, eles são muito mais que a gente, mas o Senhor está mandando, vamos. Mas tem uma coisa, vai tocando louvores. Aí Josué com o escudo, com a espada, os arqueiros, os lançadores, falou assim, como assim? Mas Deus está mandando, vamos começar a adorar o Senhor. E a Bíblia diz que eles começaram a se confundir, e o adversário, um matando o outro. E quando o coronel daquela batalha do lado de Ai viu que estavam se matando, gritaram, recuar, recuar. E eles começaram a voltar,
E quando eles foram fugir, a Bíblia diz que choveu pedra do céu e matou o restante do exército que sobrava. Aí a Bíblia diz: mais foram mortos pela chuva de pedra do que pela espada de Josué. Mais foram mortos pelo milagre que Deus operou do que pela mão do que estava obedecendo. Deus sempre faz a maior parte no milagre. Amém, gente? A maior parte é sempre Deus. Às vezes Deus só quer de você 1%, mas obedeça esse 1%. Os outros 99% é na conta de Deus. Mas normalmente, a gente tem que fazer a primeira parte. O primeiro passo é o nosso, que é o passo de fé, a obediência. Sara duvidou e tomou decisões de consequências atuais. Para você ter uma ideia, a situação entre Israel e Palestina, historicamente, começa aí. Porque ela vai ter um filho, esse filho vai ser Ismael, ela não vai honrá-lo, Ismael vai ter que sair da sua família, ele começa um novo povo, desse novo povo nós temos aí a figura de Maomé. E essa disputa de território, essa disputa vem lá por causa de uma ação inconsequente de fé. Depois ela obedece a Deus, e Deus opera o milagre, e ela se torna uma boa mãe. Ela cometeu um ato de erro, mas ela foi uma boa mãe, e criou naturalmente Isaac, que foi um dos sucessores da genealogia de Cristo, e um dos patriarcas, que nós chamamos, né? Um dos pais na fé. Abraão, Isaac, Jacó, José. Isaac se torna, então, um membro do rol dos patriarcas, de uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, graças à influência de seu pai e, naturalmente, de sua mãe. Sara é um exemplo muito claro de quando obedecemos, obtemos sucesso, e quando desobedecemos, obtemos fracasso. Eu não sei qual é a sua vida, mas eu preciso que você entenda isso. Obedeça a Deus. Pastor, não foi nenhum anjo lá e falou comigo. Pode ser que vá. Se você tiver fé para isso e buscar, talvez apareça um anjo lá e te dê uma revelação. Glória a Deus por isso. Mas ainda assim, você não precisa de um anjo como foi com Abraão. Você já tem a Bíblia Sagrada. E nela você tem que ler, estudar e meditar de dia e de noite. E ela te ensina o que você tem que fazer. E a partir dos valores da palavra de Deus, a sua vida tem que ser pautada. E ali você tem a instrução para ser quem Deus quer que você seja. Pastor, eu amo a Deus. Pastor, eu sou cristão. Pastor, pô, Bíblia debaixo do braço, é culto no domingo e tal. Mas pisou no meu calo, eu rodo a baiana. Me xingou, eu xingo de volta. Me magoou, eu guardo raiva. Eu não sei se você nunca parou para pensar isso, mas você não é cristão. Porque o cristão, ele vence isso. Então, em nome de Jesus, obedeça a Deus, por mais difícil que pareça, por mais impossível que seja, por mais desafiador que seja para o seu orgulho, saiba que obedecendo a Deus, virá uma grande bênção sobre a sua vida. Amém? Então, Sara, segunda mamãe aí, William, passa para frente. Joquebede, talvez você olhe assim e fale, pastor, que mulher é essa? Mas pela imagem, a gente já tem a ideia de quem seja, né? Essa mulher foi a mãe de Moisés, uma das mães mais importantes de toda a história da Bíblia Sagrada. Por quê? Israel, o povo hebreu, na verdade, estavam vivendo ainda no Egito. Eles haviam entrado no Egito por conta de José, e eles ficaram lá durante 450 anos, a ponto de se tornar milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Chegou um momento que os egípcios olharam assim e falaram, gente, tem mais hebreu entre nós do que egípcio. Eles estão tomando o nosso lugar. E aí, qual que vai ser a ideia de Faraó? Vamos dar trabalhos pesados para eles fazerem, vamos triplicar a carga de trabalho, a jornada de trabalho deles, vamos ofendê-los, vamos humilhá-los, vamos fazer de tudo para que a vida deles se torne horríveis, eles se enfraqueçam e aos poucos vão morrendo. E ainda vem uma outra regra. Se a mulher hebreia tiver filho, homem, mate. Se vier mulher, pode deixar viver. E aí, à medida que iam nascendo homens, as parteiras identificavam que eram homem e matavam ali mesmo. Milhares de crianças, meninos, morreram. E aí, Joquebede, grávida, falou assim, eu não posso deixar isso acontecer. Ela conseguiu jogar um papo nas parteiras quando nasceu. A Bíblia diz que Moisés era lindo, era uma criança muito linda. E aí, é uma informação significativa, porque eu até hoje nunca vi nenhuma criança que nasce linda.
né? Criança fica bonita depois de 3 meses, né? 4 meses. Nasceu, você vai visitar no hospital, você fala, que menino lindo, né? Mentindo contra Deus. Porque cara de joelho, vermelho, todo inchado, né? Não é bonito. É bonito a vida, o nascimento, a existência. Mas você olhar e falar assim, é difícil, nasce com cara de joelho. A Bíblia diz que Moisés nasceu lindo, né? E aí, Joquebede disse às parteiras, não dá para desperdiçar uma criança dessa. Vamos deixar vivo. E as parteiras se compadeceram, a criança viveu. Depois de 3, 4 meses, já não dava mais para esconder a criança. Aí ela pensou assim, eu vou colocar ele num cesto e vou largar rio afora. Que é uma ideia estúpida, se você for analisar com calma, é a pior ideia do mundo. Imagina você colocar um bebê de 4 meses, 3 meses, numa cesta, e, né, vai. Mas imagina o nível de desespero que ela estava de ver seu filho morrendo. Eu tenho um filho. Eu imagino qualquer coisa no mundo, menos o meu filho morrer. Eu imagino tudo que você... Mas o meu filho morrer, eu passei a admirar mais a Deus depois que eu tive filho, porque eu falei, cara, Deus deu o filho dele para morrer na cruz. Eu não dou o Henrique para morrer na cruz, mas por ninguém. A humanidade depende disso. Deus, humanidade. Sinto muito humanidade, mas meu filho. Imagina o nível de desespero que Joquebede estava passando para deixar com que o filho fosse entregue ao relento, ao acaso, à sorte, num cesto. Mas ele ia morrer. Mas existem decisões, e isso pode até parecer loucura, mas existem decisões que a gente toma que inicialmente são estranhas, mas Deus está nesse negócio. Isso é engraçado, porque normalmente a gente pode pensar que todas as decisões que a gente toma na nossa vida precisam ser friamente calculadas, precisam ser exatamente corretas, só que tem situações que acontecem que fogem do nosso domínio. E a Bíblia vai continuar descrevendo que Moisés, ainda naquele cesto, foi rio abaixo, a ponto de parar numa beira do rio, e a filha de Faraó olhar o bebezinho e se compadecer dele. E a filha de Faraó não tinha filho, não entendia de criança, era uma patricinha, pegou aquilo ali, falou, como é que cuida? Gostei, achei bonito, esse menino vai ficar para mim. Aí Faraó olhou, achou aonde? Não, estava ali no rio. Então fica. Aí ela, não sei criar criança. Faz o seguinte, pega uma empregada aí para cuidar, chama uma babá. Aí chama uma babá. Quem? A irmã mais velha de Moisés. Quando a menina olha assim, fala, mentira. Mãe, tu não sabe da maior. Sou a babá de Moisés. Olha que loucura, que ficção científica e que história mais Disney, né? Porém, foi necessário que isso tudo acontecesse para que Moisés se tornasse o homem mais importante da história dos hebreus. O homem que Deus deu a lei, o homem que Deus deu a revelação, o homem a quem Deus deu os 10 mandamentos e foi o líder da jornada e a peregrinação no deserto. E ele foi criado pela sua mãe e pela sua irmã, por causa de um milagre. Uma mãe com uma fé tamanha. Tenha a fé, querido, para entender que por mais que a adversidade, a luta seja grande, se Deus tem um propósito na sua vida, ele vai se cumprir. Deus nunca vai deixar com que Faraó ou qualquer sinônimo de tribulação na sua vida aconteça. Tenha essa convicção. Você tem que entender isso. Cristianismo não é uma mágica. Cristianismo não é palavras cabalísticas, né? Tem muito crente que fala assim, se eu ver um demônio e falar sangue de Jesus tem poder, o demônio sai. Não. E começa a achar que o sincretismo está reinando. Não. Evangelho não é isso. Evangelho é entendimento. Eu já enfrentei demônios na minha vida, em pessoas ficaram possuídas, né? Aquele negócio. Falei, eu vou lá. E apanhei, tomei cusparada na cara, arranharam minha cara, eu já vivi de tudo. E por quê? O pessoal ri de mim. Por quê? Não é porque eu não sabia falar o sangue de Jesus tem poder, é porque eu não tinha autoridade, porque eu não entendi o Evangelho. É compreensão de fé. A Bíblia vai dizer, em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus vai falar para os discípulos, errai-vos porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Se o discípulo não conhecia, meu irmão, então é game over. Mas por quê? Porque não adianta estar na igreja, não adianta ser parente de pastor, não adianta participar de atividade na igreja. Se você não tiver entendimento do Evangelho, você vai se arruinar na sua fé. E é por isso que tem pessoas que têm 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, e são um fracasso. Sabe por quê? Porque não entendem a profundidade do Evangelho.
Essa mulher entendia. E ela teve fé. E ela teve convicção de que Deus operaria o milagre. Eu não sei qual é o seu nível de fé, mas você precisa crescer mais fé a partir de hoje na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, mas creia que eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Fé. E a mãe de Moisés, Joquebede, ela nos dá esse exemplo. Ali era um filho, na sua vida é um sonho. Não deixe com que matem os seus sonhos. Nunca. E assim a gente passa para a próxima mamãe. Essa mãe é muito especial. A mãe de Sansão. Aí você fala assim, pastor, você já colocou aí Sara, você já colocou Joquebede. E por que você colocou a mãe de Sansão? É porque é uma figura que eu tenho profunda admiração, porque a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão. A Bíblia, que a gente sabe, ela é um pouco, um tanto quanto machista, no sentido histórico, né? Os homens que prevaleciam, quando você vê a genealogia, só fala nome de homem, né? Basicamente. E a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, mas aparece um anjo para ela e diz assim, olha, você vai ter um filho que vai ser sensacional. Ele vai ser um juiz e ele vai dar início à libertação do povo sobre o cativeiro e a pressão dos filisteus sobre Israel. E ela olha assim, atônita, e obedece, fala, amém, o Senhor que manda. Aí ele dá algumas instruções, dizendo assim, não dê a ele bebida forte, não raspe o cabelo dele, ele tinha que ser cabeludo, não deixe ele comer comidas sujas. O que são comidas sujas? São as comidas que os hebreus definiram que não podiam comer através da lei, como carne de porco, né, alguns peixes, etc. E também ele não podia tocar em nada morto. Por exemplo, ele estava lutando com um animal. Ele lutou, matou o animal. A partir do momento que o animal morre, ele tem que deixar lá e o outro tem que encostar. Ele não podia tocar em nada que era morto. Esses eram os votos para um nazireu, né? Isso que era o nazireu. E aí, ela obedece e ela cria o seu filho no caminho da palavra, no caminho da doutrina, no caminho da retidão, mas, naturalmente, é um exemplo que a gente tem também de divisão de responsabilidades, porque existem momentos que existem bons pais, existem boas mães, dão valores aos seus filhos, dão respeito, dão casa, mas o camarada cresce e vira um traficante. E a culpa não é do pai nem da mãe. Eles fizeram o que podiam. Aí alguém vai falar assim, pastor, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Eu acredito nisso. Mas eu acredito também que isso não é algo fechado absolutamente, não. Eu conheço grandes pais que tiveram bons filhos, 5, 6, 7 filhos, e um é um perfeito idiota. A culpa não é da mãe, criou bem a mãe e o pai, mas o filho optou. Existem momentos que a pessoa sai da barra da saia da mãe, do pai, e se torna responsável pelas suas decisões. Sansão percebeu que era o homem mais forte do planeta, percebeu que ele tinha todo o poder na mão dele e que ninguém podia pará-lo. O que aconteceu? Soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Quer ver quem vai cair? Veja essa soberba. A soberba derruba fácil. E aí ela foi uma boa mãe, criou seu filho, o educou, tinha DRs com o filho, a gente vê isso na Bíblia, né? Tendo ali, falando assim, filho, você está namorando uma mulher que não é de Israel, você está louco? Me deixa, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. E ela ali preocupada com seu filho. Exemplo de uma boa mãe. E Sansão só veio ao mundo porque havia uma mulher preparada para gerar e gerir esse filho. A gratidão é uma característica de todos os filhos que nunca pode acabar. Ser grato à mãe. Ser grato à pessoa que cuidou. E, normalmente, a gente só fica mais grato à mãe depois que a gente tem filho. Né? Depois que a gente passa a conviver com a criança dentro de casa, que a gente vê febre de madrugada, vai. Esse dia eu estava debaixo do chuveiro, 1h30 da manhã com o Henrique, ele com 38,5 de febre, aí dei remédio, aí toma ele de chuveiro, podia estar dormindo, lá, felizão, roncando, com o pé para cima, estava acordado para poder cuidar do bebezão. Leva para trocar a fralda, dá banho, aí vai para a escola, e leva para o parquinho, leva para brincar, leva isso, dá comida, não quer comer, aí chantageia, se não comer você vai ficar fraco, vai ficar pequeno, vai ficar feio.
e tal, e vai. Ó, se tu comer, a gente te leva no parquinho. Aí fica jogando. Para o moleque crescer, não enche o saco não, pai. Puf, bate a porta na cara, né? Deixa isso acontecer, pra você ver. A voadora que ele vai levar. Né? Termino de machucar o pé. Né? Porque vai nas duas, vai estar grande, 14, 15 anos, aguenta umas porradas boas, bah! Né? Vai desrespeitar seu pai e sua mãe. Né? Gratidão à mãe. Sansão foi um grande exemplo de chamado de Deus desperdiçado. Desperdiçado. Aí, quando a gente lê com calma, se você ler lá em 1 Samuel, você vai ver uma frase que me deixa muito curioso, pelo menos eu. Deus fala para a mãe de Sansão, e o seu filho dará início à libertação sobre os filisteus. Dará início. Se ele tivesse sido um bom filho, ele não teria dado início, ele teria realizado totalmente a libertação. Você vê como é que Deus é soberano e é um jogo de carta marcada, ele já sabe o que vai acontecer, né? Mas dará início. E Sansão, mesmo sendo um filho um tanto quanto tortuoso, ele tem na sua história um exemplo de uma boa mãe. Uma mãe sem nome, uma mãe anônima, mas uma guerreira e, aos olhos de Deus, uma escolhida. É importante nós entendermos isso, pessoal, porque isso se chama vocação, chamado. Nem todo mundo na igreja foi chamado para ficar no púlpito. Nem todo mundo na igreja foi chamado para cargos de destaque. Assim como o Flávio estava orando pelas crianças aqui antes da palavra, falou, não importa o cargo que vai exercer, mas que trabalhem no reino de Deus. Existem muitas mães anônimas, existem muitos obreiros anônimos, muitas servas e servos do Senhor anônimos, que não são destacados, que a gente não sabe o nome, mas que são instrumentos do Senhor para abençoar muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Então, tome muito cuidado ao avaliar chamado por status. Porque tem pessoas, às vezes, que são muito famosas, né? Fazem um barulhão danado, mas para o reino rendem pouco, enquanto muitas mães de Sansão anônimas, que na igreja parecem que não estão folcloreando, né? Não é pavão, ou então não é aquela galinha que bota o ovo e canta, né? Não, está ali em silêncio, recluso, mas está fazendo muito para Deus. E apesar de eu e você hoje não sabermos o nome da mãe de Sansão, Deus sabe quem ela é. E antes de tudo, Deus já havia escolhido ela para uma grande obra. Traga isso para os dias de hoje. Ser anônimo não significa não ter sucesso no reino de Deus. Ser anônimo não significa não estar cumprindo a vontade de Deus. Isso é muito importante. Quarta mamãe aqui. Naturalmente, não tinha como não colocá-la, né? Ana, casado com Eucana. Eucana era um cara, né? Engraçado. E ele tinha duas mulheres. Naquele contexto, a bigamia era aceitável, viu, gente? Né? Vai falar, li aqui uma passagem na Bíblia que subsidia. Não, isso não pode. Naquela época, outro contexto. E a sua outra mulher podia ter filhos, e ela não podia. Isso gerava numa mulher estéril. Né? Porque no período da Bíblia, pessoal, não ter filho, a mulher não ter filho, era a mesma coisa de uma televisão não ligar, uma geladeira não gelar. Não servia para nada. Então, a função da mulher era ter filhos. Se ela não pudesse ter filhos, ela não tinha serventia nenhuma. Ela era marginalizada. Ela sofria todo tipo de preconceito. Ela era vista pelas pessoas como amaldiçoada por Deus no nascimento. Imagina que preconceito desgraçado que uma mulher estéril vivia há 3.000 anos atrás, né? Hoje em dia, a mulher estéril, ela ainda sofre por não poder gerar, não poder ter filho, mas ela ainda tem um mercado de trabalho que ela pode conquistar, há o processo de adoção, que graças a Deus, aí, é bem mais viável. Então, uma mulher hoje, nos dias de hoje, ela não poder ter filho, ainda assim, particularmente para a mulher, é uma tristeza, mas isso não a desqualifica enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? É só uma infelicidade ela não poder ter filhos gerados por ela, mas ela pode ter filhos por adoção, enfim. Então, é outra realidade que a gente vive hoje. Na época de Ana, era horrível. Era como se fosse um leproso na Bíblia. Né? A Bíblia diz que estéril e leproso eram os dois, a escória. Era o maior azar que podia ser, estéril e leproso. E ela vai fazer um voto com Deus, dizendo assim, Deus, eu não posso ter filho, mas se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei o meu filho para o sacerdócio, eu entregarei o meu filho para fazer a tua obra. Isso é muito interessante, porque para os dias de hoje ainda é pouco, mas até 20, 30 anos atrás tinha muito, que era no catolicismo.
As mães falavam assim, eu vou ter um filho que é padre. Né? A mãe escolheu o futuro do cara. Né? Tipo assim, eu vou ter 3 filhos, um vai ser padre. Né? O orgulho da mãe era ter um filho padre. Às vezes não era o orgulho do cara. Né? Tipo assim, vou ter que ser. Né? Minha mãe quis, assim. Né? E aí é um problema, porque para ser padre, você tem que ter mais vocação do que para ser pastor. Né? Aliás, muito mais. Né? Porque você se priva de toda a sua vida. Não é só do sexo em si, que é uma baita privação, mas é de uma vida profissional, é de uma família, de constituição de família, enfim. Então, tem muito crente que vira e mexe, critica padre, fala mal de padre, ofende padre. Queridão, tenha o maior respeito do mundo por padre, porque padre é uma figura que merece todo o nosso respeito, porque o sacrifício que eu estou falando um bom padre, assim como existem pastores corruptos, existem também padres corruptos, mas, na sua grande maioria, um padre de Deus, um homem de Deus, que se dedica ali, que renuncia a sua vida, ele merece todo o seu respeito, toda a sua admiração e a sua oração também. E Ana fez isso, falou, meu filho vai para o sacerdócio, vou entregar ele para o sacerdócio. E aí, quando ele nasce, ela fica com ele no período de amamentar, depois que ele desmama, né, aí fala, agora ele vai ser entregue, e ele vai se tornar simplesmente Samuel, né, o maior profeta no período dos juízes, né, nessa época tão tortuosa de conquista geográfica, de invasão de territórios. Ele era um grande homem de Deus ali, e ele vai ser o protagonista na consagração de Davi, como rei de Israel. Então, ele vai ser um homem determinante na história bíblica, tanto é que ele tem 2 livros, dos 66, 2 são dele, 1º e 2º Samuel. Então, um homem de Deus. E qual é a minha lição e qual é a sua lição para isso? Ah, pastor, se eu tiver um filho, eu vou entregar ele para a obra? Se você for crente, não tem problema nenhum fazer isso, né? A questão não é o filho, a questão é o sonho. A questão é a vitória. Pastor, meu sonho é ter um carro 0. Amém, irmão. Por quê? Porque eu quero passar na frente da casa de um babaca que eu conheço, que disse que eu nunca ia ter um carro 0, e eu quero que ele veja de carro 0 só para ele babar diante da minha vitória, porque minha vitória tem sabor de mel. Então, eu quero passar num concurso público para ser servidor público, para pegar aquele infeliz que um dia disse que eu era burro e que eu nunca ia passar num concurso público e esfregar na cara dele o diário oficial com meu nome de nomeado. Você percebe que a motivação está errada? Eu quero ser rico para nunca mais depender daquele miserável que um dia me humilhou. A motivação é determinante para o seu sucesso. Por que você quer algo? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ana queria um filho, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quantos de nós vemos isso diariamente dentro das igrejas? Pessoas que entram na igreja por causa de marido, arrumam o marido, sai da igreja, vem para a igreja por causa de cura, é curado, sai da igreja, vem para a igreja por causa de porta de emprego, recebe porta de emprego, vai embora. Como se a igreja fosse um SOS, delivery, e a pessoa fica ali até conquistar algo que ela anseia, e a partir do momento que ela obtém aquilo, ela esquece de Deus. Era um pobre fervoroso em Cristo, ficou rico e esqueceu que existe a fé. Ganhava R$500 e todo mês abençoava a casa do Senhor com 50, 100. Passou a ganhar 20 mil, não consegue dar 2, 3 mil na igreja, porque acha que é muito. Por quê? Porque a motivação sempre foi a ganância, sempre foi o egoísmo, sempre foi o egocentrismo. Você pode ter qualquer vitória que você quiser, desde que a sua motivação seja semelhante à de Ana, que o nome do Senhor seja nisso glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado nisso. Então, repense os seus valores e tenha essa mãe como exemplo. Por que você quer? Qual é o seu objetivo de alcançar? E aí, se você perceber que é por egoísmo, que é por vingança, que é por sem vergonhice, ou qualquer outro sentimento que não seja o nome do Senhor ser glorificado, reveja imediatamente. Última mãe, que eu imagino que ninguém acha, o pastor não vai falar dela, ninguém lembra dela, né? Maria. Maria, que foi a mãe mais importante da Bíblia Sagrada. A mãe mais especial da Bíblia Sagrada. Nós somos evangélicos. Eu sou crente, né, protestante e tal, há 15 anos.
16 anos. Tem 16 anos que eu frequento a igreja. Mas antes de ser um cara assíduo dentro da igreja, eu ainda vivia num chumbo cruzado entre protestantes e católicos. Meu pai era ainda muito católico, a minha mãe não frequentava a igreja evangélica, mas ela falava mal da igreja católica, e então eu ficava ali meio naquilo. Eu sempre ouvi que Maria era quase o Satanás, né? Por causa da adoração a Maria. Pessoas que fazem estátuas a Maria, colocam ela na Santíssima Trindade, criando um quarteto, colocam Maria como a grande intercessora, colocando aqueles ditos populares, dizendo assim, pede para a mãe que o filho faz, né? Essas coisas assim. Então, eu cresci, Leonardo, antipatizado de Maria. Eu não pesquisava sobre Maria, eu não queria saber Maria, porque eu entendia que Maria era quase um vilão, uma vilã, né? E aí, quando você vai amadurecendo na fé, você vai amadurecendo como ser humano, e vai estudando o Evangelho, vai lendo a Bíblia, você vai vendo a importância da figura de Maria. Então, você como um cristão inteligente, você precisa colocar Maria na dimensão correta que ela é. Ela não foi qualquer pessoa. Não dá para tratá-la como apenas mais uma mãe. Ela não foi mais uma mãe. Ela foi a mãe. Ela foi a mãe de Cristo Jesus. Ela foi a mãe do Verbo encarnado. A Bíblia diz que ela, com aproximadamente 15, 16, 17 anos, ela vai ter um encontro com o arcanjo diz assim, você vai ter um filho. Aí ela falou, beleza, só que tem um problema, eu não conheço ninguém, no sentido de eu não tenho relação sexual com ninguém, não sou casado, não dá para engravidar sem o processo natural da vida. Aí o arcanjo diz, não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Foi visto, foi achado graça diante de ti. Você é muito bendita. Imagina o carinho de Deus olhando para aquela jovem. Aí ela engravida. Aí ela vai chegar para o noivo dela, que ela estava desposada. A Bíblia chama de desposado. O que é desposado? É compromissado a casar, mas ainda não estava casado, né? Então, ela estava basicamente noiva. Só que a diferença de estar desposado para estar noivo é muito significativa. Por quê? Terminar um desposamento, vamos chamar assim, era um divórcio, né? Noivado não. Noivado é um namoro de luxo. Estou noivo, terminou, né? Tem gente que começa a namorar com 2, 3 meses, já fica noivo para dizer, agora aqui é sério, aqui não é bagunçado não, estou noivo, né? E aí fica noivo 3, 4 anos. Quantos noivos? Tem 5 anos que fulano é noivo, né? Você vê a cara da moça, já está abatida, né? Já está triste, já não deu, né? Não foi para frente. O ato de estar desposado era obrigatoriamente em 12 meses tinha que casar. Não precisava esperar, podia casar antes, mas o máximo era 12 meses. Então, ficou aqui, hoje a gente está em maio, né? Ficou desposado, hoje é dia 14, 15, né? Daqui a exato 1 ano tem que ter o casamento. Pode ter antes, mas até maio do ano que vem, esse casamento tem que sair. E ela, nesse período, desposada de José, ela engravida. Ela vai falar para o noivo, amor, seguinte, não sei como é que eu vou te falar isso, mas eu estou grávida. Se coloca na condição de José. Tu tem uma namorada, uma noiva, você a ama. Ela fala assim, eu estou grávida. Aí ele vai falar assim, e quem é o pai? Primeira coisa, quem foi o idiota, o infeliz, o sem vergonha? Aí ela falou assim, foi o Espírito Santo. Mas se põe no lugar do cara. Ninguém vai acreditar nisso. Imagina hoje. Não, estou grávida do Espírito Santo. Tá palhaçada, que heresia. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia sem tamanho, você colocar Deus num ato sexual. E ela teve que falar a verdade, foi isso. Aí a gente vê o nível de maturidade de José, porque a princípio ele agiu como ele deveria ter agido mesmo, ele fez certo. Ele falou, faz o seguinte, cuida da tua vida, eu vou embora. Ele podia ter matado ela apedrejada, a lei aprovava isso. A lei mosaica dizia, fez isso, morre na pedrada. Só que ele não queria difamá-la, ele não queria desonrá-la, ele não queria revidar uma raiva, não. Ele só falou assim, eu vou embora, cuida da tua vida aí, boa sorte, fica na paz. E ele foi. É a maturidade que um cristão tem que ter diante das dificuldades da vida. Tem momentos que a gente faz assim, né? A gente quer vingança. Haja com maturidade.
haja com decência, haja com dignidade. Deus sempre vai te honrar. Olho por olho e dente por dente era no Antigo Testamento, nós estamos no Novo. No Novo Testamento levou um tapa, vira outra face. Foi magoado, perdoe. Está sendo perseguido, ore por ele. Está sendo caluniado, abençoe essa pessoa. Faça o contrário, ande na contramão do que o sistema te ensina. E aí, ele vai dormir e o anjo explica tudo para ele. Fala, não, é o seguinte, isso que ela falou é tudo verdade. E aí ele acalma o coração e volta e vai ter a sua família restaurada. E Maria simplesmente vai ser mãe do menino Jesus. Nasce Cristo. Imagina a responsabilidade dela de ver Jesus da idade do Theo e olhar assim, esse menino aqui vai salvar a humanidade. Imagina ela colocando Jesus de castigo, porque Jesus não era o Messias criança, né? Devia tocar o terror, né? Devia sair correndo, brincar. O pai era marceneiro, o que devia... Imagina, meu avô era marceneiro. Eu entrava na casa dele e ficava louco. O que tinha de tira de madeira, assim, para mim, que era espada, que era não sei o quê, rampa para carrinho, o que mais tinha. Você entra num ambiente cheio de madeira picotada, para uma criança, isso aí é um parque de diversão. Pegava uns quadradinhos de madeira, colocava 4 tampinhas de ferro, de garrafa, virou carrinho. E ela cria esse menino, cria essa criança, cria esse jovem, cria esse adolescente. E aí, na sua adolescência, ele já está destacado. A Bíblia diz que ele, com 11, 12 anos, já entendia mais da lei do que os mestres, que os doutores da lei. Esse menino é um gênio. E o pior momento de toda mãe, né? Eu me coloco na história de todo pai, é o pior momento. Ela teve que ver seu filho morrer, sem poder fazer nada. E no momento final, que ela está vendo ali, o filho dela morrer, Jesus, com pouca energia que lhe resta, fala assim, mulher, olha para o lado, esses aí são seus filhos. Tiago, Judas, não Iscariotes, né? Simão, estes são seus filhos. Jesus, naquele momento, ele se desliga, ele tira o vínculo familiar que ele tinha com Maria. E ela, além de perder o filho de maneira da vida, ela perde o filho de maneira emocional. Não é mais filho. Ele ali é o Messias, que iniciou uma grande etapa no processo de reconciliação da humanidade. Eu não recomendo que ninguém ore para que Maria faça alguma coisa, porque ela nada pode fazer. Mas enquanto vida, ela fez, e ela fez muito, e ela obteve sucesso, e ela obteve bons resultados, e ela cumpriu o propósito que Deus a designou. Tenha fé em Cristo Jesus. Respeite Maria como uma figura bíblica de tamanha relevância. E não entre em embate. Se algum católico falar assim, Maria é mãe, é mãe do Filho de Deus, aí começa a fazer um sofisma para trazer uma confusão. Fala assim, queridão, respeita a sua fé. Não vou discutir contigo, não, isso é um ato de fé, tá bom. Não fica ofendendo, não, deixa para lá. Cada um tem a sua fé. Se ele entende assim, Deus o abençoe assim, né? Se ele buscar verdadeiramente a Escritura, a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, ela te liberta. Você não faz ideia quantos, milhares e milhares, hoje talvez eu já posso até afirmar, milhões de católicos já não reconhecem Maria como a Igreja Católica coloca. Muitos e muitos católicos que eu conheço hoje já não veem Maria como um objeto de intercessão. Não veem mais. Por quê? Porque estão estudando a Bíblia de forma profunda, estão entendendo que Maria foi uma figura sensacional, uma mulher de Deus com chamado, um propósito, um exemplo para todas vocês mulheres. Porém, eles entenderam que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo.